Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, é com imensa alegria, primeiramente, agradecermos a Deus, por estarmos vivos, por estarmos aqui. Deus é a única razão de nós ainda estarmos vivos. Amém, meus irmãos? É graças a Ele que nós estamos aqui, graças a Deus. Então, meus irmãos, louvo a Deus por tudo, pela minha vida, pela sua vida. Meus irmãos, agora iremos estudar a lição juvenis, certo? A lição número 11, onde fala sobre o jovem rico, a proposta do reino de Deus. O texto aqui da lição diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, esse versículo aqui, quando diz assim, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, parentes, pai, mãe, irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, ou seja, que qual é esse aborrecimento que Jesus estava falando? É de se opor aos pais, aos parentes? Não. É que se os nossos pais, se os nossos irmãos, se os nossos parentes estiverem num caminho diferente da nossa fé ou praticando alguma coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus, nós temos que confrontá-los ou ensinar, confrontar, não querendo confusão, lógico, mas confrontar em questão da verdadeira fé, da verdadeira palavra de Deus. Ou seja, se os nossos parentes estiverem num caminho errado, podemos assim dizer, ou crendo de uma forma errada, nós devemos se opor a esse caminho, a essa doutrina, a esse ensino, mas sempre amar o próximo como a nós mesmos. Então é isso que Jesus queria falar nesse versículo aqui. Meus irmãos, uma lição muito boa, onde o primeiro capítulo, a lição bíblica está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 23, fala da história do jovem rico, certo? No primeiro capítulo fala quem é o jovem rico, o segundo, um encontro aguardado, terceiro, quase tudo, certo? E o quarto, o que falta. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, na verdade, nessa passagem aqui, ela não é uma parábola, Ela não foi uma história contada por Jesus. Nós vemos aqui que Jesus, nessa passagem, estava voltando para Jerusalém, certo? Tempos atrás dele ser crucificado, ele estava indo para Jerusalém, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nessa ida para Jerusalém, uma multidão ia seguindo, e quanto mais se aproximava de Jerusalém, mais gente, mais uma multidão vinha ouvir Jesus e ver Jesus. E, meus irmãos, uma pessoa dessas multidões era esse jovem rico, príncipe judeu, nós vemos aqui, meus irmãos, olha. Então Jesus marcou o encontro, com esse jovem, com esse príncipe. Olha aqui, meus irmãos, o jovem rico, a proposta do reino de Deus, certo? Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 5, onde fala sobre as bem-aventuranças, diz o seguinte, olha, bem-aventurados, certo? A palavra bem-aventurado significa feliz, certo? Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Nós vemos aqui, meus irmãos, o que é uma pessoa pobre? O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa necessitada, certo? Correto? E o que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa necessitada, é uma pessoa carente espiritualmente, é uma pessoa necessitada espiritualmente. Por isso que Jesus disse, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o necessitado de espírito, ele vai querer se saciar sua alma. E a única coisa que pode saciar nossa alma é a palavra de Deus. Então, por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os necessitados espiritualmente, aqueles necessitados espiritualmente, porque deles é o reino dos céus. Porque quem está necessitado vai buscar se autossaciar. E aquele que nos sacia é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o jovem rico, certo? Aí você pode até fazer essa pergunta na sua classe, O jovem rico. A Bíblia nos relata que ele era um jovem, certo? Príncipe, rico, mas ele era rico. Ele era rico para Deus ou para a sociedade? Nós vemos aqui que para a sociedade ele era rico, certo?
Mas para Deus, ele era uma pessoa necessitada, certo? Ele era um pobre de espírito, certo? Porém, ao buscar saciar sua alma, certo? Ele negou ele negou a oferta do reino de Deus. Por quê? Todos nós somos necessitados espiritualmente. Todos nós, toda a humanidade, certo? Só que só vai entrar no reino dos céus aquele que se saciar através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos sacia, certo? Jesus uma certa vez disse para a samaritana: se eu te der água, se tu beberes da água que eu te der, jamais terá sede. Jesus estava falando da sua palavra, né? Que ela sacia a alma, né? Jesus falou, bem-aventurado, né? Aqueles que... Bem-aventurado... Vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha aí, Mateus 5, 6, não é isso? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que todos nós somos necessitados da palavra de Deus. Porque o necessitado ele vai procurar se saciar, né? Se saciar com a palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos. O jovem rico, né? Ele era rico, mas segundo o mundo. Mas segundo Deus, ele era necessitado, certo? Então, meus irmãos, aqui, o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todo mal. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz, meus irmãos, que amar o dinheiro, ela vai despertar, vai criar raiz, e essa raiz vai gerar toda espécie de mal, né? Toda espécie de mal. Porque quem ama o dinheiro, certo? Mata as pessoas por dinheiro, não é? Quem ama o dinheiro vai passar por cima das pessoas por dinheiro, certo? Quem ama o dinheiro não vai se achegar a Deus, porque ele acredita que o Deus dele é o dinheiro, que o dinheiro pode saciar, que as riquezas podem saciar. Mas vamos lá, meus irmãos, só para nós entendermos tudo isso. Quando um homem e uma mulher ele se apega em Deus, ele vai ver que as riquezas apenas uma dádiva de Deus, certo? Que Deus dá para as pessoas, para que as pessoas possam administrar aquilo que Deus deu. Isso é chamado de mordomia cristã, certo? Mordomia cristã, certo? Mordomia cristã, ou o que significa mordomia cristã? É administrar aquilo que Deus nos deu, certo? Se nós temos uma casa, foi Deus que nos deu. Se nós temos riquezas, se nós temos saúde, é tudo que Deus nos dá. Agora, as bênçãos que Deus nos dá, o que nós temos que fazer também é que outros também sejam abençoados através de nós, como instrumento de Deus, certo? Então, mordomia cristã é administrar, certo? Tudo que pertence a Deus. Então, meus irmãos, é isso. Administrar tudo que pertence a Deus. Isso é mordomia cristã, certo? Não é pecado ser rico. O pecado é o amor ao dinheiro. O pecado é se apegar às riquezas e deixar Deus de lado, certo? Por isso aqui, meus irmãos, toda aquela pessoa que ama o dinheiro, ele é uma pessoa avarenta, certo? É uma pessoa avarenta. E a Bíblia diz, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, não me recordo agora o capítulo, que o avarento ele é tido como uma injustiça. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, nós somos falhos, né, limitados. Cabe a nós, né, se esforçar para agradar mais a Deus. Não é? Então, tem tudo isso. Olha aqui, meus irmãos, o jovem ele era rico, certo? Ele era jovem, era rico, era príncipe. E ele tinha uma necessidade, certo? Por que nós vemos que ele tinha uma necessidade? Porque ele foi ao encontro de Jesus. Se ele foi ao encontro de Jesus, meus irmãos, ele sabia quem Jesus era, certo? Ele sabia que Jesus tinha poder, tinha autoridade. Ele sabia que Jesus era um enviado de Deus. É um sinal, meus irmãos, que nós formos lermos aqui, Mateus capítulo 19, certo? Mateus capítulo 19. Depois vocês podem ler aqui, meus irmãos, antes que eu esqueça. Mateus, certo? Mateus capítulo 19, certo? Versículo 16 ao 30, certo? Depois tem Marcos capítulo 10,
versículo 17 ao 31. E tem Lucas, que está lá em capítulo 18, versículo 18 ao 30. Essas são as passagens que falam sobre essa história do jovem rico. Então, meus irmãos, voltando para cá. O jovem tinha necessidade porque ele conhecia Jesus, sabia quem Jesus era. E quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, né? Isso mostra o quê? Uma necessidade, certo? Só que muitas vezes, meus irmãos, nós temos necessidade e nós não conseguimos nos saciar. Foi o que aconteceu com o jovem. Ele tinha essa necessidade, né? Ele reconheceu quem Jesus era, ele reconheceu que tinha uma necessidade. E ele faz essa pergunta, né? Olha aqui, o que faço, certo? Para conseguir a vida eterna. Né? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fariam hoje em dia, né? Se encontrasse com Jesus. Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna? Então, Jesus fala para ele e fala ali do decálogo, né? Lembrando que decálogo significa 10 mandamentos. 10 mandamentos, certo? 10 mandamentos, decálogo. Então, decálogo foi aqueles 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, ele citou alguns mandamentos, certo? Dos 10 mandamentos, 3 são mandamentos de relacionamento do ser humano para com Deus, certo? 7 mandamentos são mandamentos de relacionamento com o próximo, de mim para com o meu próximo. Não matarás, né? Não furtarás, não cobiçarás nada do teu próximo, né? Não levantará falso testemunho. Isso fala do relacionamento do ser humano para com outro ser humano. São chamados de mandamentos sociais, certo? Algumas pessoas, alguns estudiosos chamam de mandamentos sociais, porque tem a ver do agir entre a sociedade, certo? E esses 3 mandamentos, que dos outros deuses, né? Não terá outros deuses, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, né? Tudo é relacionamento do ser humano para com Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vimos aqui. Então, Jesus falou dos mandamentos chamados mandamentos sociais, né? Que é do próximo, né? Para com o seu próximo. Não matarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás. Aí ele falou para Jesus, olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso, certo? Eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Mateus, como eu já falei aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam essa história, certo? Lembrando que essa história não é uma parábola, foi um encontro, né, de Jesus, que Jesus teve com aquele jovem, certo? Aí Mateus, ele faz o seguinte, ele relata o seguinte, né, que Jesus falou o seguinte: se queres ser perfeito, certo? Mateus falou. Já em Marcos nós iremos encontrar essa frase, Jesus falando, só uma coisa te falta. Já Lucas, ele falou o seguinte, uma coisa ainda te falta. Então todos 3 falaram com o mesmo propósito de maneira diferente, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Mateus, ele é o único que relata que o jovem fez uma pergunta. O que me falta ainda, né? Como diz aqui na leitura, né? Vamos ler aqui Mateus 19, como diz assim, olha, disse Jesus, se quer ser perfeito, né? Tudo isso igual tem guardado na minha mocidade. O que me falta ainda? Então Mateus é o único que relata essa pergunta. O que me falta ainda? Aí Jesus falou, olha, se queres ser perfeito, certo? Diante de Deus, vai, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Ou seja, por quê? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia o coração dele. Ele era apegado às riquezas, ao dinheiro, certo? Ele se apegava, certo, ao dinheiro. Então, por isso Jesus falou, meus irmãos, que aquele que colocar o pai, a mãe, acima de Deus, não é. Por isso Jesus falou, aquele que ama ao pai e à mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filhos, esposa, esposo mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama as riquezas mais do que a mim, não é digno de mim. Isso era a palavra de Jesus. Deus tem que estar em primeiro lugar, meus irmãos. Deus, certo? Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar. Agora, meus irmãos, vamos lá. Porque naquela época de Jesus, para os judeus, né,
os judeus ele acreditavam que naquela época as riquezas eram sinal de bênçãos de Deus, certo? E a pobreza era falta de fé. Por isso que muitos dos judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, porque Jesus ele era o quê? Pobre, certo? Ele nasceu numa manjedoura, certo? Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa família pobre, certo? Então, por isso que muitos judeus não acreditaram que Jesus era o Messias, porque ele era pobre, certo? Agora vamos lá, meus irmãos. Muitas vezes, né, nós consultamos a Deus, muitas vezes a gente pede uma orientação a Deus, e muitas vezes a resposta de Deus não é a que esperamos. Agora eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos. Olha aqui, olha. Até um não de Deus é bênção para a nossa vida, certo? Até quando Deus diz um não, até quando Deus diz um não, é bênção para as nossas vidas. Então, meus irmãos, muitas vezes nós recebemos uma história uma resposta que nós não esperamos. Olha aqui, olha. Para aqueles, não, olha aqui, olha, isso aqui é interessante. Para Deus não existe acidente, certo? Para Deus não existe acidente, mas Deus, nos dá oportunidades. Jesus deu a oportunidade para aquele jovem, para que ele pudesse herdar o reino dos céus e saciar sua necessidade. Porém, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque a Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas, certo? Vamos lá, meus irmãos. Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele era príncipe, certo? Príncipe do Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó, certo? Ele morava ali no país mais rico da época, no império mais próspero da época, era o império mais rico, certo? Mas a Bíblia diz que Moisés preferiu antes ser perseguido com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter como é que eu posso dizer? Ainda que por um pouquinho de tempo pudesse usufruir das riquezas do mundo. Porque Moisés, como lá fala em Hebreus, que ele viu as glórias de Deus. E ele interpretou, né, ele teve a consciência de que a glória de Deus é maior do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro, prata, diamante. Por quê? Porque Deus, o ouro, a prata, tudo pertence a Deus. Olha aqui, meus irmãos. Riquezas versus reino de Deus. Não é isso? Nós vemos aqui riquezas versus reino de Deus. Meus irmãos, olha aqui, ó, o reino de Deus. A Bíblia diz que João viu uma cidade, certo? Que as ruas eram feitas de cristais. No meio da cidade atravessava um rio. No meio da cidade tinha uma árvore cujos frutos eram para a saúde das nações, certo? Nós vemos que João falou que naquela cidade não haveria dor, sofrimento, tristeza, certo? Não haveria rancor, né? Não haveria pecado, ou seja, um lugar perfeito, um verdadeiro paraíso, certo? Então, meus irmãos, não é pecado possuir riquezas. O problema é ser avarento, é amar o dinheiro, certo? Tudo isso é prejudicial para o nosso ser, certo? Então, meus irmãos, que nós íamos nos apegar na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. Então, meus irmãos, esse jovem rico teve a oportunidade de seguir ao mestre, teve a oportunidade de pegar, de abençoar a obra de Deus com suas riquezas. Por que não? Ajudar os pobres, né? Mas vamos lá, meus irmãos. A Bíblia diz que um dos seguidores de Cristo era José de Arimateia, e ele era rico. Inclusive ele emprestou o túmulo onde Jesus foi enterrado, certo? Logo quando morreu, antes de ser ressuscitado. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que nós não vemos Jesus combater ali José de Arimateia porque ele tinha condições financeiras, certo? Nós não vemos... Então, por que, meus irmãos? Porque quando Jesus olhava para seus discípulos ali, lógico que ninguém era perfeito, mas que Jesus via, né, em algumas pessoas o amor e o respeito que eles tinham por Cristo e por Deus, certo? A reverência, certo? Agora, quando Jesus olhou para esse pobre, para esse rico, que na verdade era rico para o mundo, mas pobre para Deus, certo? Ele estava se apegando ao dinheiro, de sorte que quando Jesus falou: olha, se quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. A Bíblia diz que ele saiu triste porque possuía muitas riquezas, certo? Então, meus irmãos,
a nossa verdadeira riqueza é a palavra de Deus. Porque dinheiro vai, volta, a gente gasta, mas a verdadeira riqueza de Deus, certo? Ela é eterna e duradoura. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, assim como Cristo deu oportunidade a esse jovem rico, né? Nos deu oportunidade de conhecermos a sua palavra, que Deus venha nos capacitar, né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que Deus primeiro capacita para depois dar as oportunidades. Que nós possamos nos capacitar segundo a palavra de Deus, e quando vier as oportunidades da parte de Deus, nós viemos agarrar ela com todas as nossas forças. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.